Nós psicólogos, quando tratamos de pessoas adultas, e que nós precisamos enxergar alguns sintomas de que essa pessoa tem TDAH, mas elas não demonstram os mesmos sintomas que uma criança tem. Entendem isso? Elas criam camuflagem, eu que chamo isso de camuflagem de TDAH. É muito comum adultos com TDAH, que eu chamo de disfarçado, eles de uma hora para outra saem com uma conversa que essa conversa não estava em pauta. É o que a gente chama comentários sem noção, comentários fora do propósito, um raciocínio muito dele, propriamente dele, e que ele entende toda uma lógica. Na cabeça da pessoa adulta que tem TDAH, e que eu chamo de TDAH disfarçado, é claro que isso não é o termo científico, mas ela cria a própria lógica. Ela não tem a cognição comprometida, olha aqui, ela não tem a cognição comprometida, então ela cria a própria lógica da cognição dela. Então muitas vezes fica muito radical, ou então fica com um discurso de ser compassivo demais, de entender demais. E são várias nuances. Por quê? Porque esta pessoa, ela não se encaixa dentro de um padrão de, por exemplo, de ser uma excelente pessoa para fazer um concurso, porque ela não consegue ter atenção, ter organização, ter planejamento, mas ela desenvolve atenção, organização e planejamento para uma área específica ou algumas áreas específicas, porque ela foi tão criticada a vida inteira, ou sentiu isso, que muitas vezes elas se tornam muitas vezes não lembram dessas críticas do passado. Então é muito comum que o sistema emocional de recompensa crie isso, esse TDAH que eu chamo de TDAH disfarçado no adulto, aonde esta pessoa criou a sua tábua de salvação, que foi fazer algo, mas dificilmente uma pessoa TDAH adulta, ela vai encontrar prazer de ter uma profissão, prazer de fazer determinadas coisas, porque ela não desenvolveu isso ao longo da infância e da adolescência. Geralmente se tornam muito resistentes a tomar medicação, mas quando tomam, que conseguem pela primeira vez dar um foco que necessita, essas pessoas viram a vida. Agora, até você convencer uma pessoa dessa a passar por um tratamento primeiro psiquiátrico, às vezes leva anos. É muito difícil isso. Você me perguntou se essa camuflagem é consciente. Eu quero reforçar que esse termo camuflagem é o termo que eu uso para explicar. Isso não é um termo científico. Tá certo? Essa camuflagem, ela pode ser consciente, mas ela pode ser defensiva também. A pessoa faz para se defender, o adulto faz para poder viver, para poder se socializar, para poder ser aceito, não é? Então, você vai encontrar muitos adultos com TDAH que eles afirmam categoricamente que eles não estão nem aí para o que as pessoas pensam dele. E, na verdade, emocionalmente, o sistema emocional de recompensa deles foi murado. Mas eles criam essa camuflagem e eles passam a ser pessoas que prezam muito em dizer que são assertivos, que conseguem dizer, que não se importam muito com o que os outros pensam e N outras características. Isso é muito possível e eu encontro muito isso no consultório. E preparem-se, porque esta geração que hoje está com 10, 12, 15 até 16 anos, nós temos muitos imperativos causados por disfunções neuroquímicas e vocês vão encontrar em consultório muitos adultos na prática de vocês com TDAH, entre aspas, camuflado. Quando você me pergunta se eles têm a probabilidade de ficarem mais adictos, ou seja, se envolverem com álcool, com cigarro, com êxtase, bala, cocaína, sim, há também
esta probabilidade, porque e muitas vezes as pessoas com TDAH vão optar por usar a maconha, porque a maconha ela vai dar, de uma certa forma, uma, entre aspas, regulagem neuroquímica, entende? Não é que ela dá foco, mas ela consegue fazer você ficar mais calmo, mais ligado. Então a sensação disso é muito, muito boa para quem tem TDAH, porém isso é uma faca de dois gumes. Isso é uma faca de dois gumes. Tudo isso que nós falamos está dentro do sistema emocional de recompensa. Porque a pessoa TDAH não consegue dar uma atenção necessária, não consegue se organizar quimicamente no cérebro, não consegue ter planejamento funcional, não consegue se motivar e a cognição está comprometida, o sistema emocional dessa pessoa fica bastante vulnerável e qualquer coisa que traga alívio e, entre aspas, recompensa imediata, eles ficam vulneráveis e a gente encontra muito isso dentro de consultório. Olha só, gente. Em fevereiro de 2017, coisa recente agora, né? Pesquisadores evidenciaram que os resultados revelam que a doença compromete o desenvolvimento de regiões cerebrais importantes. Vocês estão escutando o que eu estou dizendo? É comprovado que existe comprometimento nas regiões cerebrais importantes, como aqueles responsáveis pelas emoções, motivação e sistema de recompensa. Então, observe, o sistema límbico da pessoa vai ter comprometimento. A motivação que essa pessoa vai sentir ou deixar de sentir vai estar comprometida na área cerebral ou áreas cerebrais destinadas para isso. E o sistema de recompensa também. Então, observe, são 3 áreas muito importantes para que um ser humano sinta, perceba e viva de forma plena. Vocês estão entendendo o que é isso? Quanto uma pessoa com TDAH não tratada pode passar? É muito comum você ver as pessoas com TDAH que não foram tratadas, que chegam na fase adulta, com um comprometimento emocional de satisfação muito grande. E quanto mais tempo se deixa para resolver, mais difícil se fica. Que a resistência fica muito, 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 muito forte. TDAH, né? Agora vamos entrar mais especificamente falando do transtorno em si. O TDAH, ele tem subtipos, certo? Para fins de diagnósticos, atualmente encontram-se subdivididos em 3 subtipos. Tá? Vou repetir. O TDAH, sim, tem subtipos. Não é só TDAH. Ele tem subtipos. Isso, para fins de diagnósticos, atualmente a gente encontra 3 subtipos. Então é muito importante que quando você estiver na sua prática clínica psicológica, que chegar um laudo de TDAH, mas não disser o subtipo, você pede para essa pessoa retornar ao médico, ao psiquiatra, e para que ele classifique o subtipo, porque isso vai determinar a sua intervenção como psicólogo, psicóloga. Não esqueçam disso que eu estou dizendo, que isso é muito, muito importante, tá bom? Existe o primeiro subtipo chamado subtipo combinado, tá? Subtipo combinado. Não se sabe se o mesmo vale para adultos. Então aqui, esse tipo combinado, ele é muito eficiente. Ele pode ser classificado em crianças e adolescentes. Mas não se sabe se na fase adulta isso pode ser também chamado assim. Vocês entenderam? A ciência ainda não sabe se isso vale para os adultos. Ainda está em pesquisa. É caracterizado pela presença, presta atenção, de 6 ou mais sintomas de desatenção e 6 ou mais sintomas de hiperatividade. Mais tarde eu vou falar sobre esses sintomas para vocês. Então, como é que eu sei que é um subtipo, é um TDAH subtipo combinado?
Porque ele vai ter 6 ou mais sintomas de desatenção e 6 ou mais sintomas de hiperatividade. Por isso que ele é combinado. Precisa ter um equilíbrio, entre aspas, de 6 ou mais sintomas de desatenção ou 6 ou mais sintomas de hiperatividade. Presente na maioria das crianças e adolescentes com transtorno. Este subtipo é o mais comum. Tá? Esse subtipo é o mais comum. Aí você vai dizer assim, Augusto, por que é a dificuldade de dizer que o adulto tem esse subtipo? Porque lembra que eles camuflam? Eles vão ao longo da infância e da adolescência para se proteger de não ser o mais inteligente, de não conseguir estudar e apresentar as coisas, de só render em alguma coisa que ele realmente é bom. Então, geralmente eles escutam assim, fulano é muito bom em matemática, porém, meu filho, do resto, só Jesus na causa. A gente escuta muito isso. Então, essas crianças, elas vão criando estratégias compensatórias para amenizar esse sofrimento. E aí, quando chega na fase adulta, estão com o que eu chamo de TDAH camuflado, né? Sabem ter, às vezes tem resposta para tudo. Geralmente essas pessoas ficam com respostas na ponta da língua, discutem veementemente, sabem um pouquinho de muita coisa. Então, quando alguém fala, esse pouquinho de muita coisa que ele sabe vai ser uma resposta. Aí, quando é arguído em algum assunto, ele para novamente não sofrer, estuda sobre aquilo, foca naquilo e traz respostas bem pesquisadas. Então, observe, o TDAH do subtipo combinado, ele é presente na maioria das crianças e adolescentes com transtorno. É muito evidente, muito fácil perceber isso. Porém, quando chega na fase adulta, pode estar camuflado. Isso, nós psicólogos de adultos sofremos muito com isso. Porque, inclusive, gente, muitos psiquiatras não estão habilitados para tratar de TDAH e diagnosticar o TDAH, como também muitos psicólogos não sabem identificar e tratar o TDAH. Eu sempre digo, só pode tratar de TDAH quem sabe. Foi por isso que eu tomei uma decisão de fazer uma especialização em neuropsicopedagogia. Me ajudou bastante a criar estratégias para tratar de pessoas com TDAH.